Olá pessoal, boa tarde. Mais uma live super importante. Iremos abordar um dos temas mais atuais, mais quentes do momento, porém antigo, faz parte da nossa história. O fascismo. Acaba de entrar Ana Luísa, seja bem-vinda, Ana Luísa. A gente pede às pessoas que vão entrando, que vão apertando esse coraçãozinho aí para convidar outras pessoas, e podem mandar convites também usando este aviãozinho aqui. Daniel Reis, do Sindicato dos Bancários, Dr. Francisco de Castro, da Bahia, diretamente de Barra. Chess Patrícia, obrigado pela presença. Acredito que seja da França, espero que fale português para me entender muito bem. Bom, vocês que estão me ouvindo aí, por favor, acenem, confirmando que o áudio está legal, tá? Eu estou esperando o nosso convidado, Yves Turner, entrar para a nossa live, para a partir daí a gente começar a conversar sobre um dos temas mais quentes, mais importantes da atualidade. Júnior Eremolinda, prazer meu querido, seja bem-vindo. Chess de Lyon também, prazer, muito prazer e seja bem-vinda, Patrícia. Bom, professor Yves Turner, está bom, obrigado Daniel, valeu doutor Francisco, ele acaba de acenar, daqui a pouco ele vai pedir para entrar na sala, agora sim, e vamos... Vamos convidar. Tá bom. Olá, meu querido, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Bom, confirme aí para mim se você está escutando Edith Piaf. Sim, estou ouvindo. É o nosso teste de áudio. Quando os franceses escutam Edith Piaf, é porque está tudo certo. Eu vou pedir a minha acompanhante aqui, Ana Luísa, que é a minha assessora, para desligar o som. Eu agradeço imensamente a presença de todo mundo que está chegando aqui. Olha só, Felipe lá do sertão, do Pajeú, de Tuparetama, Edith Piaf, perfeita. E esse tem bom gosto, viu? Esse tem bom gosto. Meus queridos, muito obrigado pela presença das pessoas que estão entrando agora. Eu peço a todo mundo, a Luiz Gabriel, Vera Lúcia, a Valquíria, que entrou agora, que aperte o coraçãozinho aí. No Instagram, você apertando esse coração, você dá mais visibilidade à live. E bem na base do celular, boa tarde, Valquíria, seja bem-vinda. Tem um aviãozinho. Então, neste aviãozinho, Ivanete Alves de Souza presente na nossa live. Que coisa maravilhosa. Ivanete estava em Paris em maio de 68. Eu acho que eu vou ter que fazer é uma brasileira, uma pernambucana que estava em Paris num momento importantíssimo da história. Eu tenho que fazer uma live com ela, eu acho, para tratar desse tema, né? Ela é do MTC, do Movimento de Trabalhadores Cristãos Antiga ACO. Mas, meu querido Yves Turner, se eu pronunciar errado, me perdoe, meu francês é muito ruim. Apesar de todo o treinamento, apesar de Raul ter me dado muitas dicas, Luana Toscano, prazer grande, tua presença aqui é maravilhosa. Eu vou apresentar um amigo, o professor Yves Turner. Ele é formado na Universidade de Lyon, tá? Deu aulas aqui, ele também pode acrescentar mais algumas informações a respeito da carreira dele. Ele deu aulas aqui na Universidade Federal de Pernambuco, inclusive trabalhou na unidade de Vitória de Santo Antão, que fica bem pertinho aqui do município de Escada, bem pertinho de mim, tá? E trabalhou em colaboração com os professores Raul Manhães de Castro, Leandro Carol e João Henrique Costa. Pode me corrigir se eu falhei em alguma coisa, viu, professor? Bom, tá bom. Yves Turner me pediu para não chamá-lo nem de professor, nem de doutor. Então, a partir de agora, sem formalidades, a gente está batendo um papo. Eu não vou mais tratá-lo assim, vou tratá-lo de você, de meu amigo. Então, meu querido Yves, seja bem-vindo. Mas antes de lhe passar a palavra, Gabriel, seja bem-vindo. Antes de lhe passar a palavra, eu preciso registrar aqui, infelizmente, dados da Covid no mundo. Isso para prestar solidariedade às famílias. Eu sempre faço isso em todas as nossas lives. Então, infelizmente, né, no Brasil, hoje, eu vou só focar aqui no Brasil, 3 milhões de contaminados, já ultrapassou isso, e mais de 101 mil óbitos.
Então, a gente presta as nossas condolências a todas as famílias, a todas essas pessoas que são vidas insubstituíveis. Estados Unidos, campeão, mais de 5 milhões de casos de contaminação, com mais de 164 mil casos fatais. E aí, Ives, eu pesquisei sobre a França, eu percebi que vocês agiram rápido aí, agiram rápido. A França estancou esse processo em 30 mil casos fatais. Não é isso? Então, a gente abre esta live de hoje prestando uma justa homenagem. Eu gostaria de propor um minuto de silêncio, mas infelizmente numa live que só tem 1 hora a gente não pode propor isso. Mas a gente presta uma justa homenagem a todas essas famílias e ao médico que, com 32 anos, perdeu a sua vida, doando a sua vida pela causa maior, que é salvar a vida do próximo, né? Então, muito obrigado a todos pela presença e eu passo a palavra agora para o nosso convidado, Ives Torner. Professor, a palavra é sua. Mário Chamo, de Moçambique, presente. Um abraço a todos. Mais tarde eu confirmo todas as presenças. Professor. Boa noite a todos. Eu fui convidado para falar da extrema-direita e do que aconteceu durante a guerra, como foram os movimentos. Eu não sou historiador, mas eu me interesso ao que aconteceu no meu país, fora. E também cada família na França tem coisas para lembrar, tem tios agora, o avô que foram envolvidos. Então, tem uma lembrança pessoal também, não só da história dos livros. Muito bem. Agora, fora disso, sou um cidadão ordinário, não sou... Maravilha, maravilha. Ives, nós tínhamos combinado que nós faríamos uma viagem pelo tempo, né? Eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos vivendo aqui no Brasil, mas também na Europa, e antes na Europa, o que acontece aí repercute aqui depois, um clima de ódio, um clima de racismo, de perseguição, de xenofobia, de preconceito, né? Muito grande. A gente aqui tem chamado de neofascismo. Só que o neofascismo ou fascismo tem raízes históricas. De onde vem essa desumanidade? A gente pode classificar assim. Bom, acho que cada país tem a sua história própria. Na França, nos movimentos de extrema-direita, tem origem no século XIX, teve um movimento antissemita muito forte no final do século XIX, que estava ligado à direita católica, muito forte, o ultraconservatismo. E depois, quando chegou o fascismo é o que aconteceu na Itália, e os movimentos autoritários de Portugal, da Espanha, eles ganharam muita simpatia dentro de uma certa burguesia. E os nazistas também depois. Bom, acho que o que acontece agora nos movimentos de extrema-direita na França está relacionado com o racismo, mas o racismo do fim da colonização. Porque isso, depois da guerra, teve todos os movimentos de decolonização e a perda da França, a perda das suas, entre aspas, colônias. E isso gerenciou muito racismo, que é uma nova fonte de racismo. E acho que para o Brasil, para os Estados Unidos, tem coisa a ver com a escravidão, a cultura da escravidão. Então, isso são
fontes históricas diferentes. E na Alemanha, o que acontece, os movimentos da Alemanha são sobretudo na Alemanha Oriental, na Alemanha que era comunista, onde não teve mais cultura de partidos, de sindicatos, de organização, teve nada, até igrejas, teve nada. Tem um vácuo e que está ocupado, que está tentando ocupar a extrema-direita. E também tem um movimento autoritário que acho que é um pouco diferente, que é a extrema-direita dentro das Forças Armadas, da polícia. Teve um escândalo na Alemanha de extrema-direita no exército, e tem extrema-direita na polícia, na França. Isso são outros movimentos com outras raízes. Então, não tem uma origem única de tudo isso, mas se junta. No caso específico da França. Bom, no caso específico da França, teve, bom, durante a guerra, durante a ocupação, teve um marechal que tomou o poder, que fez amizade com Hitler. E ele era da direita conservadora, católica. E ele, junto com ele, movimentos que eram nazistas. Mas durante toda a guerra teve um conflito entre os que tinham referência ao passado, a extrema-direita tradicional, como o Marechal Pétain, e os que eram nazistas. Nazistas não tem referência ao passado, era só referência ao homem novo, o sonho de fazer uma nova sociedade, coisa nova e tudo. E estão em conflito sobre muitos assuntos, e sempre estiveram em conflito. Eu acho que temos ainda a mesma coisa agora. Sim. Os aqui no que Brasil... têm referência... Não, pois não. Os que têm referência ao passado, que gostariam de restaurar o passado, e os que são realmente tendências mais nazistas, que querem fazer uma coisa nova. Acho que agora tem a ver com o ultraliberalismo e essas coisas, que são grupos que estão, por exemplo, os ultraliberais estão a favor do aborto, a favor do casamento gay, a favor completamente opostos ao conservador, os conservadores, conservadores da extrema-direita tradicional. Bom, deixa eu entender. Eles fazem esse tipo de propaganda, eles tentam convencer a sociedade, as pessoas, de que determinados setores da população são a favor do aborto, são contra a família, são contra as tradições, é isso? É um pouco isso, sim. Os movimentos liberais, que não são movimento popular, mas são movimentos de líderes, de opinião, que favorecem a extrema-direita, e esses são assim. Não tem ligação muito com a tradição, com a religião, com as coisas. Eles estão a favor de coisas novas, de uma sorte de novo mundo, nova sociedade. Talvez são mais perigosos, não sei. Uhum. Agora, avançando um pouco no tempo. Veja, para quem chegou agora, a gente vem do século XIX, né, onde as raízes dessas ideias de preconceito, de ódio, de discriminação se instalam. Então, avançando um pouco no tempo, em relação à Segunda Grande Guerra Mundial. Veja bem, o senhor pode inclusive associar com a primeira, o ressentimento, o Tratado de Versalhes. Fique muito à vontade, porque havia muito ressentimento por parte dos alemães em função do resultado da Primeira Grande Guerra, não é? E
do preço que eles pagaram por isso. Mas, assim, pesquisando um pouco da história, a gente viu que os alemães entraram com muita facilidade em território francês e encontraram na França uma acolhida por parte da direita francesa. Bom, é isso? Já eu gostaria de corrigir um pouco, porque entraram não com tanta facilidade, porque foi muito rápido, mas foi muito violento. Teve, acho que, 500 mil mortos de cada lado. É enorme. Foi um avanço muito rápido, mas foi muito violento. Bom, fora disso, uma das razões, claro, que para que eles entraram tão facilmente é que os generais não estavam muito contra a extrema-direita. Muitos queriam mais uma aliança com Hitler, por medo do comunismo, dos movimentos de frente popular que teve na França, na Espanha, que era o inimigo principal para eles. O grande medo do comunismo é que a expressão que se diz que era plutôt Hitler que o Front Populaire, que é melhor Hitler do que o Frente Popular. E isso era o pensamento de muitos militares em 1940. Inclusive o Marechal Pétain. Certo, veja bem. Para que um tipo de regime como esse entre num país, se instale e ganhe popularidade, é preciso que se tenha apoio de setores importantes da sociedade. Eu estou me referindo agora a setores econômicos importantes. E uma outra coisa que eu gostaria que o professor comentasse é o seguinte: será que a França e a Inglaterra menosprezaram ou fizeram, aqui no Brasil a gente chama de corpo mole, fizeram corpo mole para Hitler, fizeram corpo mole para o nazismo, para o fascismo, e deixaram que eles avançassem muito rapidamente pela Europa? Do ponto de vista político, antes da guerra, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. O grande evento antes da guerra foi a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola aconteceu, por maior parte, durante um regime francês que estava de esquerda e que não ajudou. Que ajudou às escondidas, mas que não ajudou oficialmente. A razão oficial para esse recuso de ajuda para a República Espanhola é que a França estava ameaçada pela Inglaterra. A Inglaterra ameaçava de romper o pacto entre a França e a Inglaterra se tivesse qualquer apoio para a República. E na Inglaterra, o rei, quem devia ser rei da Inglaterra, era amigo de Hitler, foi viajar na Alemanha, bom, por outras razões, ele não assumiu o poder, mas era ele que devia assumir o poder. E era realmente pro-nazista. Bom, fala-se, os registros históricos, que são 4h19, eu quero registrar aqui a presença de muita gente importante, agradecer. Temos 3 perguntinhas aqui na caixinha, daqui a pouco eu vou disponibilizar para o professor as perguntas para Ives, para ele ler aí rapidamente, ele vai visualizar. Mas, assim, tem uma pergunta que eu acho muito importante, Ives, que é: qual o sentimento hoje, do povo francês em relação a essas ideias? E veja, eu estou falando isso porque vocês têm uma direita aí histórica e muito tradicional. Aqui, por exemplo, no Brasil, repercute muito o que pensa, o que fala a família Le Pen,
ou Le Pen, o senhor pode me corrigir a pronúncia, mas assim, Não, eles sempre disputam as eleições e com muita força, com muita força. O que é que pode levar uma população, ou grande parte de uma sociedade, de um país tão civilizado como a França, tão importantes como vocês, a simpatizar com ideias assim tão perigosas? Porque, só para encerrar, aqui tem um economista aqui no Brasil chamado Eduardo Moreira, ele tem um canal muito importante que ele diz que o fascismo é como um leão com a boca aberta. Então, se você põe a boca na boca do leão, o que é que você espera? Então, não se pode brincar, não se pode titubear, ele diz que não se pode passar pano aqui no Brasil, fala assim, não é? Fingir que nada está acontecendo com o fascismo, porque por mais que ele finja que não vai devorar sua cabeça, no final ele devora. Eu queria entender como é que na sociedade francesa, uma civilização tão importante para nós, das luzes, do iluminismo e revolução, para nós é uma referência. Explica para a gente, professor. Bom, não, eu não posso explicar tudo, mas o movimento de Le Pen, do Front National, é muito ligado com o final da Guerra da Algéria, a Guerra de Independência da Algéria. Le Pen, ele mesmo, foi militar e você sabe que ele pessoalmente torturou. Então, o Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, sim. Tem tortura no seu histórico pessoal, como militar? Sim, ele torturou, sim. Ele torturou. Tem muita semelhança com a história recente do Brasil aqui. Gente que defende torturadores. Pois não. Bom, pode continuar. Então, essa extrema-direita de Le Pen é muito ligado com a rejeição da perda das colônias da França. E isso é bom. Jean-Marie, estou falando de Jean-Marie. Agora, os mais jovens é outra coisa. A freguesia, entre aspas, de Le Pen se acha nas regiões mais em perda de influência. Teve regiões industriais, muitas no oeste, no norte da França, que perderam completamente, as minas fecharam, as indústrias fecharam, tem um desemprego enorme, desespero enorme, e nessas regiões se acha muito das forças de jovens para Marine Le Pen. Eles não têm nada a ver com... Eles não lembram da Guerra da Algéria e tudo, são outros assuntos. Porque a extrema-direita... Que o avanço da extrema-direita é facilitado por crises econômicas que provocam crises sociais. Sim. Isso eu vi uma pesquisa que foi feita, eu não lembro, acho que tinha dois assuntos, Estados Unidos e Itália, não lembro, mas o fator determinante para subir o crescimento da extrema-direita era quando a última loja do vilarejo fecha. Isso explica muita coisa. É a chegada do desespero. Isso mais do que a pobreza. Estou entendendo. Porque isso tem a ver também com imigrantes, não é? Pessoas que vêm fugindo do frio, da fome, de guerras e outros países. Veja bem, eu tenho aqui 3 perguntinhas na minha caixa. Eu vou abrir uma das perguntas para que o senhor leia daí. Se o senhor não conseguir ler, eu vou ler para o amigo, tá bom? Sim. Mas essas perguntas não podem demorar porque ela fica no rosto dos convidados. Vamos lá.
primeira pergunta aqui do Cabo de Santo Agostinho. Veja se o senhor consegue ler. Sim, vejo. Sim. Pronto. Pode comentar, professor. Ok. Bom, acho que a imagem de Bolsonaro é muito ruim na França. Realmente, acho que muita gente considera ele como um louco, como um doido, perigoso. Acho que não tem muita dúvida sobre isso. Realmente. Ele não recebe, acho que, nenhum apoio de nenhum movimento, até de extrema-direita. Nem de Marine Le Pen? Acho que não. Meu Deus do céu. Então vamos ver uma outra pergunta. De Felipe, professor Felipe, historiador do Sertão de Pernambuco. Bom. Com a extrema-direita, Bom, acho que Sim, consegui. Bom, com a Alemanha primeiro, porque com a Alemanha é mais fácil. A Alemanha, acho que agora realmente não tem mais rejeição nenhuma. Talvez alguns velhos, eu conheci alguns velhos, mas é a geração que está desaparecendo. Mas agora não. Os jovens têm muita colaboração, muitos intercâmbios, muitos jovens que vão estudar, tem programas de Europa para os jovens estudar de um lado para outros países, não tem mais rejeição. Bom, com uma extrema-direita é outra coisa. Já porque tem várias extremas-direitas, tem a de que está dentro da política, que é mais direita autoritária, militarista e tudo, que é uma coisa que eu não sei realmente o que falar dela. E tem a extrema-direita que vem dos subúrbios, de gente pobre. Muitas regiões que antes votavam para o Partido Comunista e que agora votam para Marine Le Pen. Isso é fruto da queda, mais do que a pobreza. Professor, olha, Dr. Raul Manhães de Castro pergunta, como é que a polícia francesa ou as forças de segurança lidam com a questão da democracia? Perdão, militares. Eu aproveito, coloco aqui uma outra questão. Olha, também dele. Sim, Stéphane Hessel. É bom que seja conhecido. Eu não sabia que ele esteja conhecido no Brasil. É admirado por muitas pessoas. Alguns meses antes de falecer, ele participou de um programa de rádio e o radialista agrediu ele realmente, e teve um monte de correios, um monte de queixas contra esse radialista, que quase ficou afastado do canal, porque Stéphane Hessel é um ídolo. É um ídolo, que é uma pessoa que... É um ídolo? Uma pessoa muito querida. Porque ele foi corajoso, que ele foi torturado e tudo, e ao final ele se dedicou à paz e à ONU, os direitos humanos e tudo, depois de sofrer muito. Então, acho que está muito... Sim, é um ídolo. Ok. Outra pergunta de Luana. Muito importante essa pergunta, viu? A crianças judias. Aproveite, professor Ives, além de falar das crianças, fale desse sentimento antissemitismo, se ainda hoje ele existe. Responda a pergunta de Luana e amplie os seus comentários, por favor. Bom,
Durante a guerra, quem ajudava, hospedava os judeus, era condenado à morte. Então, mas apesar disso, muitas pessoas ajudaram. Minha mãe me contou, um parente, as famílias, a polícia ia chegar para pegar a família, eram os vizinhos, e a mulher bateu na porta, ela abriu, disse, peguei minha filha, ela botou a filha no apartamento e fechou a porta e saiu. Ela foi levada, eu imagino que aconteceu depois, e essa família se achou como uma menina que tinha que esconder em Paris. E muita gente fez isso, muita gente fez isso, e esconder uma criança, por exemplo, é muito complicado numa cidade, uma criança que não se pode se aproximar das janelas, porque tem denúncias, que não pode gritar, que não pode fazer barulho, que não pode chorar alto, porque tinha que ter silêncio dos vizinhos, para os vizinhos. Foi. E na França rural, tem regiões que, sobretudo regiões que de tradição protestantes, que foram regiões onde muitos judeus foram resgatados, e também teve redes que ajudaram crianças judias para fugir para a Suíça, em particular. Acho que, bom, não tem muito antissemitismo agora, por causa de tudo o que aconteceu. O que existe agora é o antissemitismo, que existe, infelizmente, agora é o antissemitismo dos migrantes árabes, que fazem a mistura entre os judeus e o Estado de Israel. Tem um antissemitismo lá dentro. Muito forte. Que rejeita Israel, se pode dar para entender as razões, mas que rejeita também os judeus, como se estivessem contáveis de tudo que acontece lá. Isso é uma situação muito dura. E tem agressão com os judeus aqui na França por causa disso. Existe. Eu vou lhe fazer uma pergunta incômoda. Eu acho incômoda, né? Mas, assim, eu acho que as pessoas que estão aqui querem saber. Veja bem, há algum tempo atrás, aqui no Brasil, eu acho que o ano passado, uma editora queria vender um livro comentado de Adolf Hitler, Mein Kampf, Minha Luta. Né? Na Alemanha, esse livro foi vendido, pelo que me consta. Pelo menos foi o que eu li, o que eu vi aqui na internet. Né? Aí na França, porque aqui no Brasil, esse livro já é de domínio público. Qualquer pessoa pode ler na internet. Em nome da liberdade de imprensa, o senhor acredita que todas as pessoas deveriam ler obras, livros, que pregam o ódio, a discriminação, o preconceito e até a eliminação física do outro, em nome da pureza racial? O que é que o senhor pensa a respeito disso? Eu li esse livro. Meu pai tinha uma cópia comprada durante a guerra. É claro que agora acho que a opção que foi escolhida pela UNESCO é publicar, mas publicar com muitos comentários.
publica. Acho que não se pode, não serve esconder o livro. Não serve porque ele circula, está em venda livre em muitos países. Então, não serve esconder, não serve fazer censura, até isso. Mas tem que acompanhar com comentários. Professor Ives, eu quero agradecer até agora a sua presença. Estamos na primeira metade da nossa live. Peço às pessoas que vão deixando aí na caixinha de pergunta os seus questionamentos, os seus comentários, fiquem à vontade. Agradecer a presença de todos. Temos pesquisadores, professores, gente do Brasil, gente da Espanha, tem uma professora de idiomas aí, Bárbara, da Espanha, tem gente da França, gente, enfim. Está muito boa a sua participação aqui. Agora, eu quero aproveitar o momento para fazer uma propaganda. Não sei se dá para ver daí, ó. Ó, veja só. Vou aproximar. Isso. Agora eu vou ler, tá certo? Sim, quem quiser pode fazer um print. Eu vou pedir para minha filha aqui, que está do meu lado, fazer um print, tá, dessa imagem, que é muito importante, para depois a gente divulgar. Eu acho que o professor Raul também pode fazer esse print, mas eu vou ler. Veja bem. Modelagem do acompanhamento da pandemia de Covid-19. Hoje, segunda-feira, 10 de agosto, pelo Google Meet, às 19 horas, horário do Brasil, a Academia Pernambucana de Ciências, né, eu acredito é isso, né? Temos aqui 2 palestrantes importantes tratando deste tema. O professor José Aleixo, que é o presidente da APC, Academia Pernambucana de Ciências, e Jones Albuquerque, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. Perdão. Aí tem aqui, Grupo Suede Castro Lima de Estudos da Soberania, da Democracia e do Crescimento Econômico. Essa, na verdade, é a instituição que está promovendo esse grande encontro hoje, às 19 horas, pelo Google Meet. Eu vou colocar de novo aqui, Ana Luísa. Peço para você fazer aqui um print, ou Gabriel, tá? É muito importante que vocês vejam aí. Dá para ver bem, não é, professor? Está pelo averso. Vejo pelo averso, de direita à esquerda. Não é? Bom, eu acho que deu para compreender, né? Sim. De qualquer forma, essa propaganda está divulgada aí também no Instagram. Deixa eu abrir aqui a pergunta para o amigo aqui. Olha aí, mais uma de Luana, muito importante, e eu queria que o senhor aproveitasse e comentasse sobre perseguição religiosa. A minha filha é testemunha de Jeová, ela mora na Espanha e está no grupo agora. O esposo dela, né, é espanhol, então eles comentam sobre isso também, que os testemunhas de Jeová, entre outros segmentos, não só os judeus, também foram vítimas de forte perseguição e também podem ser, não sei, bom, estou falando de ódio, de um sentimento que ainda está presente. Mas, por favor, fique à vontade. Os testemunhos de Jeová, eu sei que foram perseguidos na Alemanha, como os judeus, como os ciganos. Na França, não sei. Realmente nunca ouvi falar disso e não sei. E não sei a propósito de rejeição deles também. Senão que às vezes as pessoas acham eles chatos porque eles vão bater na porta para falar, para vender livros e tudo, mas fora disso não é uma rejeição realmente. Acho que, bom, não sei. Talvez existe, mas acho que não. Sobre os ciganos, é uma coisa que é um assunto que eles foram muito rejeitados durante a guerra, como os judeus. E passou, eu não vi, mas passou há pouco tempo, há alguns dias, um filme sobre tem um músico de jazz cigano muito famoso na França, Django Reinhardt, que enfrentou isso, muitos da sua família foram perseguidos
foram levados para campos de concentração. Todos os que não estavam brancos, até negros, até foram levados para campos de concentração. Teve muito... O racismo desse tempo era terrível. Sobre o... Em relação ao Holocausto, nós sabemos que milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, perderam a vida em campos de concentração. Né? Vários desses campos espalhados pelo continente europeu. O mais famoso, que vira filme, que é constantemente comentado, é o de Auschwitz, que fica na Polônia, né? Na entrada de Auschwitz tem uma frase que é sobre o trabalho, né? Só o trabalho dignifica o homem, né? Aqui no Brasil, e aí eu quero que o senhor comente isso, veja, aqui no Brasil, nós estamos passando de 2016 para cá por profundas reformas trabalhistas e os trabalhadores estão cada vez mais pobres, porque muitos direitos vêm sendo retirados. Eu falo de reforma trabalhista, reforma da Previdência, e ao mesmo tempo fala-se muito aqui em meritocracia, aqui no Brasil. Eu lembro que essa história de que o trabalho dignifica o homem, sem direitos, é escravidão. Sim. Pois bem, aí na França. Eu perdi o som. Escutou a pergunta? Agora está bom, sim. Voltou. Sim. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte. Diante dessa frase que tinha lá em Auschwitz, que o trabalho dignifica o homem, porque o trabalho é escravo, até a morte. E diante da perda de direitos de trabalhadores aqui no Brasil, e que essa onda não é só aqui no Brasil, também na França. Eu queria que o senhor falasse sobre o governo Macron. Eu queria que o senhor comentasse sobre essa perda de direitos que em nível global. E aí o professor Raul aproveita e acrescenta. Qual é o papel da resistência nas conquistas sociais francesas? Ou na diminuição dessas perdas? Porque eu acho que a França tem muita força em termos de movimentos sociais, né? Bom, a força da resistência foi... teve muitos movimentos espontâneos que nasceram. Mas a grande força foi que se unificou, foi unida, criou um movimento nacional que se afiliou à autoridade do general de Gaulle, e que isso foi o trabalho político de um cara, Jean Moulin, que foi visitar todos os grupos, todos os grupinhos, e que convencer um por um de se unificar, e ele criou um movimento com estresse estou perdendo as palavras, Conseil National de la Résistance, que é uma sorte de governo que foi assinado por todos os movimentos de resistência e também pelos partidos políticos de esquerda e os sindicatos. Então, todos se juntaram e criaram o Conseil National de la Résistance, e em março de 1943, quer dizer, no meio mais ou menos do período de ocupação. E depois eles fizeram um programa desse conselho
que era um programa de esquerda, realmente de esquerda, com conquista. E o programa se chamava Les Jours Heureux, os dias felizes. Uhum. Maravilha. Olha, eu tenho duas perguntas aí que eu vou colocar para você ler. Leia rapidamente, porque senão a tarja fica atrapalhando a sua imagem, viu? Primeira. Tá? Sim, tá. E a segunda? A segunda. Bom, a gente já falou um pouco sobre sim, sobre o, o dia D, o D-Day americano, que bom, foi uma coisa, claro, que todo mundo esperava, que foi a libertação. E a gente falou antes do programa um pouco. Você me perguntou... Hoje pela manhã, não, para as pessoas que não participaram da nossa conversa, hoje pela manhã eu perguntei quem foi decisivo para o final da Segunda Grande Guerra? A União Soviética ou os Estados Unidos e seus aliados? Eu fiz essa pergunta, né? Para nós aqui, para o cinema, enfim, para a indústria cultural norte-americana, são os Estados Unidos. Só que os russos, agora há pouco, estavam comemorando na Praça Vermelha a grande vitória deles, 75 anos. Fizeram um desfile imenso, belíssimo. E eles comemoram isso como se eles fossem os grandes vitoriosos da Segunda Grande Guerra Mundial. Mas aí, da França, eu acho que o senhor pode falar melhor. Acho que eles foram realmente os grandes vitoriosos. Foi realmente a Batalha de Stalingrad, que foi decisiva para a guerra. Acho que realmente foi a maior batalha da guerra. E alguns meses depois, a maior batalha até agora, acho, de tanques de toda a história, a Batalha de Kursk, que também foi uma grande vitória dos russos. E acho que essas duas grandes batalhas foram decisivas. Bom, claro que a invasão da África do Norte pelos americanos e depois da invasão da França em junho de 44 foi um avanço muito importante. Mas para a França, você fala para o cinema também, para a França, quem libertou a França foram os americanos. Então a imagem dos americanos ficou maior do que, em muitos casos, do que dos russos. Mas acho que as pessoas que estudam história não dizem isso. Não dizem isso, que o maior sacrifício foi o sacrifício dos russos. Mas e é muito importante que venha de uma pessoa como você, Ives, essa informação. Não é porque a Ana Luísa perguntou sobre Normandia, mas alguns historiadores falam que quando a Normandia ocorreu, né, aquele cenário ali, os alemães já estavam muito fragilizados por conta de grandes derrotas que eles sofreram diante da União Soviética, né? Confrontando a antiga União Soviética, né? Acho que é certo. Né? Olha, Ives, são 10h49, eu não poderia deixar... perdão, 16h49, eu acho que eu estou pensando com a cabeça de francês. São 16h49. Eu estou pensando no fuso horário de vocês aí. Olha, Ives, eu não poderia deixar de lhe fazer uma pergunta. Eu já lhe falei que eu sou do interior, sou de um município chamado Escada, né? E em Escada tem um artista plástico muito importante, cujo corpo está sepultado aí na França, né? No mesmo cemitério de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre, ele está aí. Cícero Dias. E aí eu lhe perguntei numa conversa em particular, você conhece Cícero Dias? Você me disse que ia pesquisar. Tem alguma novidade?
Fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Inclusive, eu li que tem um poema que foi escrito por um poeta francês durante a guerra e que foi imprimido e lançado por aviões ingleses durante a guerra, que se chama Liberté, Paul Éluard. E foi ele que foi transitar, que ajudou esse poema a transitar para a Inglaterra. Então ele teve um papel importante. Eu estou com vergonha de não ter conhecido ele. Calma. Olha, é muito importante registrar isso porque a minha cidade teve participação direta através de Cícero Dias no combate ao nazismo, no combate ao fascismo, né? Junto com Paul Éluard. É muito importante, tanto é que Cícero Dias foi condecorado pelo Estado francês, cujo presidente à época era Jacques Chirac, né? Nós conversamos sobre isso. Então, nós estamos mais conectados do que muita gente pensa. Tanto é que a Revolução Francesa influenciou a Revolução Pernambucana, né? Aqui, nós tínhamos muitos fãs, acredite, fãs de Napoleão Bonaparte aqui em Pernambuco, que inclusive fizeram um plano para libertá-lo da ilha de Elba. Acredita nisso? Eu não sabia disso. É verdade. Olha, aqui tem uma rádio chamada Rádio Jornal. Ela diz o seguinte, o slogan da Rádio Jornal é Pernambuco falando para o mundo. Então a nossa relação, a nossa conexão é histórica, é muito forte, é muito antiga. Querido Ives, eu gostaria de lhe passar a palavra para umas considerações finais, alguma informação relevante, talvez alguma pergunta que eu deixei de fazer. Eu gostaria que você ficasse à vontade. O que dizer que, bom, o racismo, a extrema-direita e tudo são perigos, mas são perigos velhos. Acho que o perigo maior, recente, moderno, é o ultraliberalismo, que se dá muito bem com esses movimentos, mas também que pode aparecer, como com o nosso presidente, ele diz que ele está tanto à esquerda como à direita. E esse neoliberalismo é um movimento que toca tanto o Brasil como a França, de um jeito diferente, claro, mas é um perigo mundial, e acho que é isso que a gente deve se preocupar muito. Essa ideologia. Muito bem. Então, daí de Lyon, terra do cinema, terra dos irmãos Lumière, e daqui de Pernambuco, da Zona da Mata, estamos juntos, irmanados, de mãos dadas, no combate a essas ideias que fazem tão mal, que provocam tanto sofrimento à humanidade. Tá certo, Ives? Meu querido, eu queria agora lhe agradecer pela sua disponibilidade, né, pela sua contribuição. A gente não teve a intenção de dar conta de uma história, de um conteúdo imenso de acontecimentos. A ideia aqui era provocar as pessoas, provocar curiosidade, fazer com que elas continuem por conta própria as suas pesquisas, que elas procurem o seu engrandecimento pessoal, mas que elas busquem na história os ensinamentos fundamentais para que erros do passado não sejam cometidos de novo. Cabe à nossa geração, cabe a todos nós esse papel fundamental de trabalhar a educação do nosso povo, de trabalhar a orientação da nossa gente. Então, como um humanista que você é, como um cidadão do mundo que você é, e pelas ligações que você tem com o Brasil, eu lhe fico muito grato. Aproveito mais uma vez e agradeço ao professor Raul Manhães de Castro, nosso amigo em comum, que fez essa ponte entre nós dois, né? E eu espero que a partir de agora você também me considere um amigo. Sem dúvida, sem dúvida. Tenho muitos amigos no Brasil. Ótimo. E quando vier a Pernambuco,
não sei se você gosta, a gente tem que tomar aquela cachaçinha com limão, caju, castanha. Caipirinha. Seja muito bem-vindo. Olha, um abraço para Gabriel. Um abraço para Gabriel, seu filho. A minha família manda um abraço para vocês todos. Agora, eu, em nome de todas as pessoas que participaram dessa live maravilhosa, quero dizer o seguinte, gente, essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível, tem muito conteúdo aí, é um documento que eu considero um documento histórico, e eu encerro dizendo o seguinte, Yves, au revoir, bonne journée, merci beaucoup. Merci a vous. Obrigado a vocês. Um abraço forte. Um abraço virtual. Tchau, Yves. Valeu. Tchau.